Olá, muito boa tarde, meu nome é Fábio, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Hoje nós vamos discutir mais um case de sucesso ou insucesso na série Apometria Estudo de Casos. Hoje nós vamos falar então sobre um tema chamado Leis do Astral. Muito bem, voltamos então com a série, com o tema de hoje, falando um pouquinho sobre leis da astralidade. Algumas pessoas têm estranhado uma postura do grupo ou uma postura minha como dirigente de um grupo de tratativa apométrica, quando eu solicito que as pessoas encaminhem um e-mail para solicitar um atendimento, tá? Muitas vezes a gente vê um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa se solidarizando com o filho e pedindo um atendimento pelo filho, pedindo um atendimento pela esposa, pelo esposo, enfim, por um ente querido, e há uma recusa imediata com relação a essa solicitação de atendimento para com o outro. E é sempre o movimento que é feito peça que o indivíduo encaminhe um e-mail para que a gente possa solicitar o atendimento. Esse procedimento é um procedimento que foi adotado e aprendido ao longo do tempo com as tratativas apométricas. Lembro-me que quando eu estreiei na tratativa com a ferramenta apométrica em um outro grupo, o grupo tinha uma postura diferente, onde havia sim a interferência em todo e qualquer caso patológico, energético, espiritual. O grupo se predispunha a intervir pelo outro. E lembro-me da diferença de hoje para o ontem, quando nós trabalhávamos no grupo anterior, o quanto a gente acabava sofrendo um impacto de certas energias discordantes por interferir num sistema, muitas vezes a qual a gente não havia sido solicitado para interferir, tá? Então nós tínhamos um impacto energético. Costumo dizer de forma bem grosseira quando estou em aula, que a gente acabava comprando uma briga, mexendo no vespeiro do outro e comprando uma briga muitas vezes que não era nossa. E aí a pergunta fica, né? Mas vocês estão trabalhando para o bem, por que vocês não têm a devida proteção, por que vocês não recebem o devido resguardo? Muitas das vezes, quando a gente interfere num sistema energético do outro, sem que o outro tenha solicitado, a primeira coisa que está ocorrendo aí é a interferência numa lei chamada livre-arbítrio. E aí, qualquer energia discordante tem um precedente de permanecer no movimento, né, de interferência energética, né, um processo obsessivo para com o outro, e ainda como um adicional, tem autorização de retaliar o grupo que interferiu nessa ação com o outro que não solicitou a tratativa, tá? Isso é um primeiro motivo que nós sofrimos um impacto muito maior do que nós sofremos hoje. Eu falo nós porque eu falo em termos de grupo. Um segundo dado que nós temos é a seguinte: toda vez que o indivíduo solicita um atendimento, nós estamos hoje movimentando uma força interior dele mesmo. Pegando a máxima do que o Cristo disse, né? A sua fé te curou.
a sua vontade de modificação te curou, a grosso modo dizendo. É muito comum as pessoas buscarem o tratamento apométrico ou tratativas de ordem espiritual única e exclusivamente como um recurso mágico. Mais ou menos assim: resolvam o meu problema. Nas entrelinhas, quando alguém solicita um tratamento de ordem espiritual, normalmente ele está terceirizando, não estou generalizando, mas na maioria das vezes o indivíduo está terceirizando o problema dele, pedindo que o grupo, que a espiritualidade solicite o problema dele, muitas das vezes colocando em posição de vítima ou numa posição a qual não há sequer uma responsabilidade por aquilo que está acontecendo. Então o primeiro movimento que foi alterado depois da experiência que a gente foi adquirindo ao longo da tratativa com a apometria ou da tratativa espiritual fazer com que o indivíduo faça no mínimo um movimento de solicitação de atendimento. Esse é um primeiro passo para que haja uma carta de autorização, mesmo que virtual, de uma ação mais de contenção maior ou menor, de acordo com a necessidade e a permissão do indivíduo, da espiritualidade para com o indivíduo. Então isso é muito importante, fazer esse movimento embora num primeiro momento pode parecer uma recusa de atendimento, algumas pessoas não entendem, falam, mas é só um e-mail, você não pode anotar na agenda. Não, quando você faz com que o indivíduo encaminhe o e-mail de próprio punho, você está fazendo com que ele faça um primeiro movimento em busca de uma ajuda. Eu costumo dizer que se o indivíduo não movimenta a força dele nem para escrever um e-mail para pedir ajuda, ele não vai movimentar, fica muito claro que ele não vai movimentar força nenhuma para fazer uma modificação maior, para mudar padrão de pensamento, para mudar a forma de conduta, padrões de comportamento em diversas instâncias. Então se torna muito mais eficiente esse processo e muito mais seguro para com o grupo também que vai atuar sobre o indivíduo. Nós temos então um aval maior de ação. Um segundo dado que a gente deve trazer dentro dessas questões é a seguinte: nem todos os problemas que são detectados ou todas as questões, todas as desordens que um consulente pode apresentar quando é aberta a frequência dele em um atendimento, cabe ao grupo intervir naquele momento. Já vivenciei isso em tempos atrás e já presencio, aliás, com grande força isso em outros grupos, essa vontade ou essa pré-potência de querer resolver todos os problemas do outro, tá? Isso, se a gente fazer uma análise mais minuciosa disso, pode haver uma culpa inconsciente do grupo, tá? Uma síndrome, eu chamo de síndrome de Madre Teresa de Calcutá, de querer salvar o mundo, querer salvar todas as dores do mundo. E nem sempre essa dor que o indivíduo traz, ela é necessária que seja retirada por completo naquele momento. Muitas vezes a dor que o indivíduo está trazendo é justamente a força motriz, a alavanca para que o indivíduo saia da inércia e caminhe para frente, tá? Eu não gosto da máxima, não veio aqui por amor, veio pela dor e assim por diante, mas a gente sabe que em alguns aspectos a dor serve como elemento movimentador, como força motriz ou como alavanque para que o indivíduo saia da inércia, tome consciência de muitas questões de seu próprio cunho, das suas responsabilidades perante uma situação, uma desordem energética, espiritual, física, emocional e assim por diante. Então, baseado nesses dois conceitos, a gente começa a trabalhar de uma forma muito mais segura, tá? Para o grupo, para o indivíduo médium que vai trabalhar dentro de uma tratativa espiritual para com o próximo, auxiliando, estendendo a mão na medida que for necessário. Alguns podem dizer,
Sim, mas então o grupo se veste de um poder de julgamento para com o outro. Normalmente, quando nós fazemos um atendimento, há uma percepção, um pouco pela experiência que a gente tem, né, da estrada de trabalho junto à espiritualidade, e um pouco da sensibilidade com os nossos dirigentes, né, essa interconexão que a gente tem com a direção espiritual e até mesmo com o mentor individual do indivíduo que está em tratamento no determinado momento, para que a gente saiba quando intervir e até que ponto intervir com relação ao outro. Muitas vezes nós pedimos ao grupo que nos dê a sabedoria, pedimos que a força guardiã da casa filtre aquilo que for necessário, que resgate, traga para o resgate, para o diálogo, que seja apenas aquilo que for permitido e necessário para o crescimento do indivíduo. Nem sempre uma intervenção vai resultar na contenção de uma força contrária, de um processo obsessivo. Às vezes é permitido, é necessário que este passe a observar a mudança do indivíduo para que os dois cresçam juntos, para que o movimento de resgate, de mudança, parta também da ponta física presente. Dentro dessa, para a gente concluir o tema de hoje, uma outra máxima que a gente percebeu ao longo das nossas mudanças de postura de atendimento é o quanto o indivíduo ele tem caminhado muito mais rápido, na maioria das vezes com 1 ou 2 atendimentos, tá? Nós tínhamos um histórico passado de outras tratativas onde o indivíduo recaía a cada 3, 6 meses, ele estava sempre em busca de um tratamento apométrico, e o tratamento passava a se tornar uma muleta para o indivíduo, servindo apenas como um analgésico para o seu problema. O indivíduo dava uma aprumada e depois ele caía de novo, dava uma aprumada e recaía de novo, e não fazia o seu dever de casa, né, o seu processo de mudança. E mesmo que mínimo, tá, estar em movimento já dá grande vantagem para o indivíduo que está num processo de autodescobrimento e assim por diante. E então nós percebemos que com essa mudança de postura, com essa mudança de tratativa, de forma de tratativa, não na forma de tratativa em si, mas na forma de acolher ou não acolher, de intervir ou não intervir, nós tivemos um grande ganho de resultado permanente para com o indivíduo. O indivíduo passa então a tomar um pouco mais de consciência e começa a fazer os seus movimentos em direção ao seu processo evolutivo, ficando cada vez menos dependente ou refém ou ainda amuletado numa tratativa espiritual. Não que a tratativa espiritual, uma tratativa apométrica, vai isentar o indivíduo de ter problemas, ou ter situações de aprendizado na sua vida, mas este movimento faz com que o indivíduo ande e os assuntos eles se tornem mais dinâmicos. Outras situações virão, com certeza, a gente sempre está passando por situações de aprendizado, mas o indivíduo não fica redundando, na grande maioria das vezes, num assunto que ele veio para resolver. Nós agradecemos então esse estudo de caso, essa observância, na verdade, dentro da mudança da dinâmica de tratamento e tratativa que nós temos e adotamos hoje em nosso grupo. Agradecemos a vocês, espectadores. Acessem o meu site www.fabionasa.com.br. Vá em vídeos, assistam novos vídeos, novos estudos de caso. Acessem também www.integra7.com.br. Acessem nosso canal, acessem a série Apometria, Estudo de Casos e Apometria porque sim, Apometria porque não. Um grande abraço a todos e até a próxima.